Buenas, galerinha do bem. Venho dizer para vocês assim, ó, Bolsonaro é um ótimo estrategista. Sim, esta é uma afirmação concreta. Iniciou a pandemia, ele tentou impor as regras de conduta e a oposição, como sempre fez o quê? Foi contra a sua atitude e recorreram ao STF. Para quê? Para poderem fazer o que queriam. Conseguiram. O STF disse, ó, os estados e municípios são independentes para tomar suas atitudes no tocante à condução da pandemia. Show de bola. Feito isso, o que aconteceu? Né? Dessa forma, o que aconteceu? O governo de Jair Bolsonaro desincumbiu-se de cuidar disso. A União coube somente o quê? Mandar dinheiro e ajudar o povo como deu. Né? Foi o país que mais distribuiu renda no mundo. Né? É o quarto país na aquisição de vacinas. Né? Bem, aos governadores, né, coube o quê? Administrar dentro dos seus estados a condução, né, de o que fariam, se fariam lockdown, se deixam aberto, se fecham, né, o comércio, o que fizeram, e vocês viram o que deu. Né? Vocês viram o que deu. Fizeram lockdown, fizeram isolamento, fizeram isso, fizeram aquilo, e o vírus manteve aquela taxa de mortalidade dela de 3%. Né? Tinham que administrar, né, a situação nos seus estados, bem como administrar os bilhões, né, que o governo federal mandou para cá. Né? E diga-se de passagem, não é só a questão dos bilhões que mandou, além do que as dívidas que os estados tinham que pagar à União, também estão suspensos o pagamento disso aqui. Né? Então, quer dizer, eles deixavam de gastar o dinheiro e ainda recebiam dinheiro a mais. Né? E aí os governadores fizeram o quê? Pegaram todos esses bilhões e reverteram em aplicação na saúde, combate do Covid? Não. Os que não roubaram o dinheiro, né? Né? Usaram para pagar as contas do seu estado. Usaram para botar a casa em dia. Né? Bom, agora ele disse que tinha provas de que as urnas não eram invioláveis. Né? E ele está numa campanha já há um bom tempo, né? E diga-se de passagem que esse projeto do voto auditável é um projeto dele já anterior, lá de 2015, né? Que foi aprovado e depois derrubaram. Né? Ele está numa campanha para o voto auditável. Por que ele quer o voto auditável? Isso é uma questão de lógica. O STF fez uma ginástica jurídica, né, e anulou todos os processos do Lula. Consequentemente, o STF tornou o Lula elegível. E o Bolsonaro sempre disse assim, eu não tenho problema em concorrer com o Lula. Né? Até porque ele não tem capacidade, ele não tem coragem de sair na rua porque o povo xinga ele. Eu saio na rua e não tenho problema nenhum. Né? Eu não tenho problema nenhum em concorrer. Só que o STF, o mesmo STF, os mesmos ministros que tornaram o Lula elegível, são os ministros responsáveis pelo Tribunal Superior Eleitoral. Que são os que no final vão contar o voto. Se junta todos os votos do Brasil, se leva para eles lá, eles levam lá para uma salinha, né? E saem de dentro da salinha dizendo assim, ó, quem ganhou a eleição foi fulano de tal. Né? Tem como você auditar esses votos? Não tem. Não tem como você auditar. Voto eletrônico não tem. Depois que foi lançado lá, depois que foi feita a roubalheira e eles não dão acesso a isso, né? Não tem. E os ministros batendo que não, é inviolável, é seguro, não tem problema nenhum. Né? Pois bem, ele fez uma live e disse que tinha provas, né? E conclamou o povo para ver essa live semana passada, na quinta-feira passada. Foi uma das lives mais assistidas dele, estourou a boca do balão. Né? Ele falou, apontou indícios, apontou fortes indícios, mas não mostrou as provas. Né? O que aconteceu? Já na sequência ali, a oposição e os muares de plantão, bem como o Tribunal Superior Eleitoral e alguns ministros do STF caíram de pau, dizendo que ele fez alegações infundadas, sem provas. Foi aquele tumulto, né? Vamos processar, vamos botar CPI contra ele, vamos fazer um inquérito de investigação contra ele, porque ele fez uma acusação muito grave. A mídia lixo, né? Como sempre, não noticiou nada dos milhões de brasileiros que foram para as ruas pedir o voto auditável, mas caíram também de pau na falta de provas do presidente sobre a inviolabilidade das urnas, né? Que elas são seguras e são invioláveis. Né? Eis que ontem, né, em um furo jornalístico para a Jovem Pan, no programa Pingo nos Is, ele, juntamente, eu acho que era com o Felipe Barros, se não me falha a memória, né, ele mostrou todas as provas necessárias de que o sistema eleitoral brasileiro não é inviolável.
Ele trouxe com documentos. Sim, documentos. Ele mostrou que durante quase 9 meses um hacker ficou passeando dentro dos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral, tendo inclusive tido acesso ao tal de código-fonte. O STF não, mas ele não mudou, não se sabe, né? Porque o log, que é não sei como é que eu vou explicar para vocês, mas é um processo que existe dentro da tecnologia de informação, que o log mostra todos os caminhos, tudo que foi feito. O cara que entrou lá dentro, ele deixou uma trilha, né? Esse log que deixa toda essa trilha, né? O TSE ou a empresa terceirizada que cuidava disso aqui apagou. Entendeu? Quer dizer, tu não consegue nem... Então tu veja como é que é a questão de ser auditável. Eles apagaram isso, tu não tem nem como auditar agora. O que esse hacker fez lá dentro, né? E tinha rastros, eles apagaram esses rastros. E aí tu vai me dizer que nas eleições não vai ter rolo, que depois tu pode auditar, né? Bom, então os documentos que comprovavam, né, a invasão, isso é importante dizer, que do hacker, vieram do próprio TSE. Já existia desde 2018, tá? E o Barroso dizendo para todo mundo, não, é inviolável, mas já existia desde 2018 um inquérito na Polícia Federal justamente investigando sobre essa invasão desse hacker, né? Mas lembrando, né, o ministro Barroso foi falar em 3 línguas, francês, americano, inglês e espanhol, que pode confiar em las urnas, la garantia soy yo. Com licença, né? Bom, e como eu disse lá no início, Bolsonaro é um excelente estrategista, mas eu acho que não é só um excelente estrategista, ele é um ótimo pescador, cara. Meu pai ia adorar ele, porque meu pai gostava de pescar também, né? O Bolsonaro é um ótimo pescador porque ele lança a isca e aí vem aquelas traíras, vem as piranha, vem os bocudos e até os lambarizinhos de plantão e abocanham com tudo, né? E aí, não, olha só, ele não provou nada, esse e aquilo. E aí ele vem e prova o que tava. Bom, importante dizer também, assim, e vale dizer, porque a pessoa que diz que implantar o voto auditável é um retrocesso, ele é um idiota útil, tá? Ou é um vigarista. Essas duas pessoas. É um idiota útil, entendeu? Ou é um vigarista. Sim, porque somente idiota útil, né, ou vigarista pode ser contra algo que vem trazer mais transparência e segurança ao sistema eleitoral. Né? Ah, tua casa já é segura. Eu digo, tá, beleza, mas vamos botar mais um alarme aqui, vamos botar mais alguma coisa para deixar ela mais segura ainda. Vamos, não bota. Não bota nada, pode deixar assim, né? Só uma tramelinha na porta para mim tá bom, não precisa botar mais nada, né? Não precisa botar mais nada, né? Bom, se o nosso sistema, excelência, né, amigos, excelência, né, a gente parece estar no tribunal do júri aqui, né? Se o nosso sistema é tão bom e seguro, né, é um questionamento que eu sempre faço. Por que países do primeiro mundo, né, do primeiro mundo tecnológico, e aí vou citar o Japão, não coloca urna eletrônica? Por que nos Estados Unidos, né, que é um país também de ponta tecnológico, não botam urna eletrônica? Na Alemanha não uso, e na Alemanha tem até uma lei que foi tornada inconstitucional, é proibido usar lá. Os únicos países que usam o sistema que nós usamos aqui no Brasil é o Brasil, Butão e Bangladesh. Não sei nem onde fica isso aí, né? O resto não usa, já estão usando de segunda ou terceira geração, mas nós não, nós é invioláveis, primeira geração ainda, ó, show de bola, né? E aqui eu me lembro, né, porque esses dias eu vi um correligionário do PDT falando contra o voto auditável. Brizola, que é um caudilho, né, e um pedetista, né, sempre foi contra as urnas eletrônicas, né? Mas hoje a gente vê os filhotinhos de piazito de apartamento alegando que as urnas são seguras. São seguras, tá aí, foi provado e tem um inquérito correndo. E minha gente, assim, ó, em 2015, isso que causa estranheza, que tem que fazer você pensar no que acontece. Em 2015, né, mais de 75% do Congresso Nacional aprovou uma lei que criava o voto auditável impresso. Aí naquela época o STF derrubou, né, acho que foi a PGR, alguma coisa assim, entrou com um processo contra essa decisão do Congresso, e o STF derrubou, dizendo que era inconstitucional, que não estava previsto, que violava a Constituição. Bom, então se é inconstitucional, o que tu faz? Tu cria um artigo dentro da Constituição, tornando ela constitucional, certo? Então agora estava correndo uma PEC, né, estava tramitando na Câmara de Deputados um projeto de emenda constitucional, a emenda à Constituição, para implantar o voto auditável. Estava tudo certo nas comissões, tudo estava se encaminhando para aprovação dessa PEC no Congresso. A gente via a Carla Zambelli, tá indo tudo bem, a Bia Kicis, tá ótimo, estão andando, vai ser aprovado, nós estamos otimistas. Do nada,
Do nada, o ministro Alexandre de Moraes, que é lá do STF, STF não tem que estar se enfiando lá dentro do poder do Congresso Nacional. Ministro tem que fazer cumprir a lei, é só isso, entendeu? Não tem que ir fazer lei, apesar que o nosso STF aqui faz lei, né? Do nada, o ministro Alexandre de Moraes vai até o Congresso, faz uma reunião com os principais partidos e eles que até então apoiavam o voto auditável, do nada também mudaram de ideia. Vocês estão conseguindo ver, estão conseguindo quantificar e idealizar isso, né? E aí eu fico pensando assim, o que esse ministro falou, cara, para esses deputados, para esses líderes de partido, para eles mudarem de ideia, cara. Porque pensar a gente pode ainda, né? Pensar a gente pode, tentar imaginar, usar a imaginação a gente pode. Eu fico tentando imaginar o que ele falou. O que esse ministro saiu lá de dentro do STF e foi conversar com os partidos políticos e os partidos políticos do nada. Eu fico tentando, o que ele falou? Chegou lá para vocês querem voltar ao poder? Vocês querem poder assaltar os cofres do Brasil? Vocês querem voltar a nomear os compadres para cargos políticos? Vocês querem voltar a superfaturar obras através de empresas lobistas? Ou então vocês querem continuar tendo a maioria no STF? Ou então, vocês não querem que os processos criminais onde vocês são acusados caminhem para a prescrição, porque muito acontece disso lá dentro do STF, né? O que os caras? Sim, queremos. Então não aprovem o voto auditável. Porque é só assim para 2022 o Bolsonaro não se eleger. Né? Até assim, ó, se alguém tiver alguma outra ideia do que esse ministro pode ter dito, por favor, me ajudem. Né? E o engraçado é que antes o Tribunal Superior Eleitoral falava que implantaram, esse é outro ponto, né? A questão do gasto, né? Antes o Tribunal Superior Eleitoral dizia que era um absurdo, vão gastar 2 bilhões dos cofres públicos, que isso era um absurdo para implantar isso. O Bolsonaro disse assim, ó, eu acho que não gasto os 2 bilhões, mas da mesma forma, se fosse gastar, eu tenho esse dinheiro reservado para isso, né? E aí, de repente, o Congresso me aprova um aumento de mais de 4 bilhões para o fundo eleitoral. Quer dizer, o fundo eleitoral que era 2 bilhões, eles aumentaram para quase 6, quer dizer, aumentaram quase 4 bilhões. Para que partidos, o fundo eleitoral o que é? É dinheiro que vai para os partidos para eles poderem gastar com santinho, com televisão, com propaganda e com cabo eleitoral. E aí essa conversa de excesso de gasto com a banalidade do voto impresso sumiu. Vocês conseguem ver? É um absurdo gastar 2 bilhões para botar o voto impresso para garantir o exercício, a transparência, a segurança do voto do brasileiro. Cara, aprovaram agora 4 bilhões para o fundo eleitoral. Bom, então vamos ficar quietos, nem vamos mais falar, né? Porque 2 bilhões para a eleição, os caras estão gastando 6 para gastar com santinho. Aí como é que eu vou falar isso, né? Morreu. Portanto é que vocês podem ver que morreu. Esse negócio de excesso de gasto morreu. Então assim, ó, minha gente, é só cego não ver. Dá pra dizer assim, ó, tem uns que se fazem de cegos, que não enxergam, e outros querem mesmo é ganhar o poder de qualquer jeito, né? José Dirceu disse isso, né? Que eles não estão se preocupando em ganhar no voto, né? Eles vão tomar o poder. José Dirceu do PT disse, eles vão tomar o poder, né? Tomar o poder e conquistar o poder através do voto são duas coisas bem diferentes, Assim, ó, o pessoal diz, o Bolsonaro tem medo de perder. Sim, ele tem medo de perder. Se não for voto auditável, né, é quase certo que ele perde. Agora, se vocês que são oposição e acreditam que o Bolsonaro não se elege, aprove voto auditável. E aí vamos ver quem é que é o bom. Né? Bolsonaro não tem medo do povo e sempre respeitou a vontade do povo. Tanto que quer voto auditável justamente para isso. Porque a voz do povo é a voz de Deus. E não é a voz do ministro Barroso a voz de Deus. Apesar, minha gente, de que tem alguns magistrados que pensam que não há diferença entre eles e Deus. Pensem, minha gente. Um abraço.